Saudações, meus amigos, muito bom dia, muita paz a todos. Hoje falaremos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, da qual fala que dá-se-á aquele que tem. Às vezes pode soar estranho certas palavras no pensamento do Mestre, pode contradizer muitas e muitas vezes ao pensamento e olhar materialista. Mas para aqueles que estão na senda espiritual de crescimento, isso será uma frase lapidar. Comecemos a pensar. Imaginem vocês que nosso olhar material, ainda muito apegado, analisa as questões espirituais de uma maneira muito parcial. E temos que começar a desenvolver o nosso olhar, dilatar a nossa percepção. E perceber que quando o grande mestre Jesus falou a respeito disso, é que implica que cada vez que andarmos, que galgarmos o nosso progresso no mundo material e no mundo espiritual, estaremos a receber uma missão cada vez maior. Receberemos os tesouros espirituais, mas também receberemos grandes responsabilidades. Será que estamos preparados para essa missão da qual fomos incumbidos? É uma boa questão. O fato é que nós temos que começar a trabalhar o nosso desenvolvimento. E a melhor maneira de se trabalhar o desenvolvimento é na prática. É necessário que sejamos testados, é necessário que sejamos avaliados pelo plano maior. E conforme formos dando cabimento a essa missão, estaremos recebendo esses tesouros cada vez mais. Então, é de suma importância compreendermos que estamos nesse mundo para servirmos ao Pai Maior, que estamos nessa dimensão para que possamos, de alguma forma, dançar, possamos bailar diante da vida e compreendermos que é um equívoco nos considerarmos como pecadores, como seres falhos, seres imperfeitos. Temos que começar a ressignificar isso tudo e percebermos a nossa beleza e também a nossa grandeza interior. Esse é o terreno a ser arado, meus irmãos, minhas irmãs. Temos que começar a enxergar que existe uma luz dentro de cada um de nós, e que essa luz muitas e muitas vezes está colocada debaixo da mesa porque não a valorizamos ainda, não nos enxergamos como pertencentes a esse todo. E no momento em que começarmos a vislumbrar a nossa realidade, a nossa grandeza, grandeza que eu falo não é de sermos superiores aos demais homens, mas sim a grandeza de termos sido criados por uma grande potência, da qual montanhas de energia nos compõem, e precisamos, de alguma maneira, emanar essa energia. E essa energia nada mais é do que o amor em ação, o amor que está a animar cada criatura que existe nessa dimensão. Quando começarmos a emanar para os lados, para as direções, o nosso amor, passaremos a sermos guiados pelo nosso coração, pela nossa alma imortal, e os nossos valores, eles fatalmente irão direcionar-nos para o infinito, para Deus. Cada vez a sua vontade será a nossa vontade. Cada instante, cada vibração, cada respiração será uma contemplação do divino. Então, para que haja esse crescimento, para que haja esse despertar, é de suma importância que estejamos centrados, coerentes naquilo que viemos encontrar nesse mundo, que estejamos atentos para as vaidades, para os orgulhos que muitas e muitas vezes estão sorrateiramente a falar na nossa alma. Que estejamos a aprender sempre, meus queridos, com as nossas decepções, com os nossos acertos, e que eles sejam sempre um incentivo permanente para o nosso crescimento. Seres inacabados
diríamos nós que foram muito raros nesse mundo de pisarem, inclusive o grande mestre. Mas o fato é que nós precisamos ter essa noção de que somos seres em construções, somos um eterno via ser, como diriam os existencialistas. E a melhor maneira de estarmos a trabalhar as nossas potencialidades é fazendo o bem, é muitas vezes orando pelas pessoas que nos perseguem, por tantos sofredores que existem nesse mundo, nesse universo afora, que tenhamos assim nossos corações direcionados para o melhoramento, para ajudarmos, para as palavras carinhosas com as pessoas, porque de outra forma nada levaremos desse mundo. Cada vez que a nossa missão se tornar maior, mais complexos serão os desafios. Eles irão trazer mudanças, percepções, olhares. E quanto mais espirituais nós seremos ou sejamos no futuro, menor interesse terá a matéria para o nosso olhar, para a nossa visão, para a nossa percepção. Então cabe a cada um começar a desenvolver os seus valores internos. Às vezes as pérolas que nós temos estão onde menos imaginamos, porque às vezes queremos encontrar em palavras difíceis a sabedoria, mas muitas e muitas vezes, na maior parte das vezes, a sabedoria está ao nosso redor, está muito próximo ao nosso pensamento e não enxergamos, porque queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Tolo engano. Então, existem muitas e muitas lições que podem ser traduzidas no que estamos a conversar hoje. Às vezes julgamos que é injusto as pessoas estarem a crescer, a evoluir, a avançar. Julgamos como se fôssemos verdadeiros juízes da humanidade. Temos que enxergar em cada pessoa a sua beleza. Cada pessoa possui, de alguma maneira, as suas virtudes. Então, por que não enxergar o ser como um todo, ao invés de vermos apenas imperfeições, apenas defeitos? Por que não enxergar dessa forma? As pessoas, todos nós estamos a caminho, como foi dito. Então é preciso compreendermos que as pessoas que estão ao nosso redor não são nossos rivais, não são nossos inimigos, que na verdade estamos numa caminhada de mãos dadas. Então é de suma importância percebermos que podemos voltar sim para ajudar. Tem uma história muito bonita a respeito de uma tribo da qual o seu líder estava já muito idoso. E ele resolveu então testar os guerreiros e saber quem o sucederia. Então ele resolveu então pegar os principais guerreiros, os mais valentes, e pediu que eles escalassem uma montanha. E os guerreiros aceitaram. E ele disse que quem voltasse mais rápido, ele iria então ser o seu sucessor. E assim ocorreu. Os guerreiros foram, subiram as montanhas. Alguns conseguiram se destacar, foram mais rápidos do que outros. E dentre eles havia um grande sábio. Ele conseguiu correr por algum tempo, mas começou a perceber que as pessoas precisavam da sua ajuda. E aí foi ajudando um, foi ajudando o outro. E por último ele chegou, trazendo um dos companheiros que não conseguia caminhar por ter se ferido. E aí cada um falou a respeito da sua trajetória. Um disse que procurou ir muito rápido e tentou subir a montanha a fim de poder chegar. Outro disse que teve uma série de obstáculos, mas que conseguiu ser um dos primeiros. E o último disse que não pôde tentar chegar primeiro, porque ele precisou amparar as pessoas que estavam pelo caminho. Quem será que realmente foi escolhido? Na verdade, esse último foi o escolhido, porque o primeiro não era aquele que chegasse primeiro de fato, mas era aquele que conseguisse ser o primeiro a servir e a ajudar. Será que nós somos esse guerreiro?
a servir e a ajudar pelo caminho? Ou será se nem lembramos dos homens e das pessoas conforme vamos passando? E isso é para nós refletirmos. Essa é uma pergunta. Então assim vai depender de nós começarmos a compreender que o nosso papel é de alguma forma poder nos unir, nos ligar ao todo, a todos, e assim encontraremos a Deus, assim poderemos estar felizes. O Chico Xavier tem lindas histórias, magníficas, muitas fantásticas. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, conta um fato muito interessante sobre o Jorge. Chico conta que o autor do livro conta que o Chico ficava sempre com muita paciência, pois todos os dias o Jorge entrava naquela fila para falar com o Chico, e o Jorge era uma pessoa que, do ponto de vista material, ele emanava um cheiro muito ruim, porque tomava pouco banho, tinha problemas mentais, morava com o cunhado e com a irmã, cuidava dos sobrinhos, e tinha problemas mentais além disso. Então, de acordo com o autor do livro, ele chegava próximo do Chico e tinha um grande mau hálito, e o Chico nunca se afastou. Conversava com o Chico muito tempo e as pessoas da fila impacientavam-se, e o Chico sempre conversava com ele e no final pedia para ele fazer um poema. E aí o Jorge, com o seu casaco surrado, fechava o casaco, botava as mãos para trás e começava a falar a respeito de um poema que o Chico muito gostava. No final, ele dizia, o autor do livro, que o Chico sempre tirava um trocado e dava para o Jorge, mas ele nunca chegou a ver qual era a quantia. E todas as vezes que o Jorge ia se despedir, ele dava um beijo no Chico de um lado e do outro. E ficavam 2 marcas de sangue que o Chico também nunca limpava. Essas marcas eram em decorrência dos maus tratos que o cunhado dele batia nele todos os dias. Era muito comum. Então, quando passou-se um tempo e o autor do livro, Deolindo, não viu mais o Jorge, ele então perguntou ao Chico: Chico, por onde é que anda o Jorge, aquele nosso amigo? E o Chico, assim, sorrindo, contou para ele: ah, meu amigo, você nem imagina. Na semana passada, num dia muito frio, o Jorge desencarnou. E naquela choupana onde ele morava se fez muita luz. E ao perceber, o Jorge foi recebido por Jesus. Então vejam vocês que uma pessoa que é muito desprezada, que para alguns não tem valor algum, e que foi recebido diretamente pelo Cristo. Então, às vezes, as pessoas que estão nas ruas, há muitos que estão na pobreza, na miséria, são pessoas evoluídas e avançadas, que vêm a ter conosco para nos mostrar o valor do amor, o valor do bem, da luz. Então nós temos que começar a repensar que o dinheiro, que as coisas materiais, elas não trazem a felicidade que nós sonhamos. Apenas as coisas espirituais podem nos levar para próximo da grande potência que é Deus. Então temos que começar a refletir. E essa história ilustra muito bem a nossa caminhada. O Jorge vivia realmente muito ligado às coisas profundas da alma. Infelizmente era injustiçado pela sua condição. Então, assim, quem somos nós para julgarmos as pessoas, dizermos que fulano ou ciclano é evoluído e o outro é atrasado, se nós ainda não temos uma compreensão grandiosa, como poder avaliar as coisas materiais ou como ver as pessoas do ponto de vista espiritual? Essa é uma contradição que nós infelizmente ainda abraçamos. Comecemos a amadurecer, meus queridos. Comecemos a ver que a vida é muito breve, muito rápida, que o que vai valer a pena nessa vida é você se encontrar de fato, olho no olho com as pessoas, você estar
presentificado nos momentos mais sublimes da sua vida. E se isso não ocorrer, nós teremos perdido fatalmente o nosso tempo, uma encarnação. Como é triste nós partirmos para o outro lado, tendo a decepção de uma vida e de um dever não cumprido. Por isso, às vezes, as pessoas reclamam que gostariam de ter grandes missões na Terra, que gostariam de estar ao lado do Chico, que gostariam de ter muitas e muitas vezes feito melhor e não fizeram. Por quê? Porque falta maturidade a nós. Ainda não temos essa maturidade de compreender o que a alma quer dizer, o que a alma sente. Mas quando começarmos, dentro da nossa pequenez e dentro da nossa grandiosidade de alma, a compreender que potências existem, passaremos a sermos belos, passaremos a ver a beleza onde menos se suspeita e oraremos agradecendo a Deus pela nossa oportunidade bendita, pela oportunidade de estarmos na Terra. Então, assim, o tempo urge, meus caros. Muitos e muitos já foram retirados da Terra, muitos não mais voltarão para esse mundo, porque não conseguiram cumprir suas respectivas missões. Isso é uma pena. Nós, às vezes deixarmos pelo caminho aquilo que nos comprometemos. Como é triste voltar para casa assim, de mãos abanando. Como é triste poder, às vezes, você deitar e dizer que acredita que fez o melhor e às vezes você não fez 1% do que poderia fazer. Como é triste, às vezes, encontrarmos pessoas com fome e não fazermos coisa alguma. Isso demonstra ainda o nosso atraso moral, demonstra ainda que muitas e muitas vezes nos negamos. As pessoas às vezes costumam criticar o Pedro pelo fato de ele ter negado o Cristo. E quantas vezes negamos por dia Jesus? Quando somos omissos, quando prometemos fazer uma prece por alguém e não fazemos. Então, somos às vezes hipócritas para nós mesmos, eu diria. Porque às vezes estamos a receber oportunidades magníficas e não nos atemos a elas. Colocamos a vida material em jogo e deixamos e desprezamos, relegamos a segundo plano a nossa vida espiritual. Como dizia o Mestre Jesus, nem só de pão viverá o homem. Isso implica dizer que nós vivemos também, nos alimentamos do Espírito, da alma. E Deus, Ele deve ser a prioridade nas nossas vidas. Deveríamos, no amanhecer do dia, a primeira coisa, lembrar-se dEle, que é o que há de principal nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando começarmos a amar a Deus, passaremos, de alguma maneira, a contemplar a beleza de cada um, de cada ser que virmos pelo nosso caminho. Então, que estejamos de olhares atentos, abertos, que possamos rever a nossa conduta. Tem uma história muito bonita sobre um mestre que ele estava completando 10 anos que era mestre. E perguntaram para ele: mestre, como é chegar a 10 anos sendo mestre? E aí ele olhou para os discípulos dele e olhou para as montanhas e disse: quando eu comecei com vocês, eu olhava para aquelas montanhas e via apenas montanhas. Quando eu olhava para o lago, eu via apenas um lago. E aí um dos discípulos imprudente perguntou: e agora, mestre? Depois de 10 anos que você se tornou mestre, como você vê as montanhas? Ele diz: para mim as montanhas continuam sendo montanhas. Para mim o lago continua sendo lago. Em outras palavras, somos sempre discípulos no que tange ao conhecimento. Somos sempre discípulos no que tange à sabedoria e à criação divina. Então, estamos sempre a aprender, meus queridos. É muito difícil, às vezes, acharmos que uma questão está fechada. Podemos sempre modificar a nossa vida.
tornando-a um céu, um paraíso, ou mesmo um inferno, entre aspas. Mas o fato é que precisamos começar a nos alertar, começar de alguma maneira a caminhar dentro do nosso ritmo, dentro dos nossos passos, vendo o que ainda há a ser trabalhado, vendo o que ainda precisa ser modificado. E há aquelas questões como doenças incuráveis e outros malefícios que não podem ser curados, que passemos a conviver da melhor maneira possível. Façamos muitas vezes a paz dentro de nós. E assim descobriremos um pouco do que é ser feliz por alguns instantes, por alguns momentos. A felicidade consiste exatamente nisso. Nós estarmos serenos diante da tempestade, estarmos calmos diante dos dias de sol e sabermos que tudo é muito impermanente. Até mesmo a nossa estadia nesse mundo é muito impermanente. Não sabemos a hora, mas o fato é que sabemos que partiremos. Essa é a certeza. Enquanto não abraçarmos essa certeza e tratarmos a vida do ponto de vista de impermanência, de transitoriedade, continuaremos, às vezes, a nos iludir. E como é triste nos iludirmos, fazermos uma multidão de planos na nossa vida, centenas e centenas de planos, e não conseguirmos cumprir. Então, o mais importante, o compromisso que devemos ter a partir de hoje e de sempre, é com Deus, é de estarmos a nos nortear, é de estarmos a despertar o homem novo. O homem novo só pode ser despertado se nós nos esforçarmos de contemplar o silêncio, de meditarmos, de estarmos às vezes a compartilhar nosso amor, que muitas e muitas vezes, na maioria dos casos, delegamos ou direcionamos apenas para os nossos entes queridos. Então é muito pouco isso. Dar o amor apenas para os familiares e amigos é muito pouco. Temos que dar também o amor para aqueles que nos odeiam, para aqueles que não nos conhecem, para os pobres e estropiados tão falados no Evangelho. E assim poderemos alcançar um pouco da tranquilidade, do refazimento, às vezes do refrigério que a nossa alma carece. Então, que vejamos a vida de um outro prisma, que possamos analisar que a nossa luz, ela é algo muito próprio, que ela pode se fazer nos momentos mais improváveis. Menos improváveis ela pode se fazer. Caberá a cada um começar a exercitar. Se a vida é um exercício e nós conseguirmos iniciar nesse sentido a nossa paciência, a nossa malícia, a nossa ingratidão, que possamos de alguma forma tornar-nos mais maleáveis, poderemos exercitar essa musculatura que é tão penosa para nós, porque envolve muitos e muitos séculos de desequilíbrio. Muitas e muitas vezes nos equivocamos em vidas, fomos injustos, traímos a confiança daqueles que nos amavam. E trair aqui eu falo no sentido mais amplo da palavra. Então, nos traímos também. Então, quanta e quanta decepção. Podemos ter deixado um rastro de destruição, mas daqui para frente poderemos fazer um rastro de luz, um rastro de paz, plantar flores nessa estrada e deixar o nosso caminho mais agradável. Caberá a nós começarmos a exercitar essa musculatura espiritual, essa sombra que ainda tão pouco conhecemos. E se fizermos dessa maneira, meus irmãos, chegaremos ao final com um sorriso nos lábios, chegaremos lembrando com muito carinho das pessoas que nos rodearam, e assim poderemos alcançar o nosso intento. Então é de suma importância fazermos isso. Cabe a cada um começar dentro de si a planejar. E o planejamento implica de conversar com o coração e muitas vezes escutar a alma. Queria agradecer a vocês assim pelo carinho. Muita e muita luz a todos. Um ótimo dia.
e que essas palavras possam ser filtradas e que cheguemos a nossas conclusões, tá certo? Muita paz a todos, um beijo no coração, até breve.